Davi teve que lutar contra urso, contra leão para defender o seu rebanho, mas também quando foi para a peleja, teve que lutar contra quem? O maior desafio dos guerreiros da época, o grande Golias. E ele se dispôs a lutar, e depois que foi tornado rei ungido pelo Senhor, teve que fazer o quê? Lutar pela sua vida, vivendo em montanhas e buracos, escondido, até que se cumprisse 40 anos de governo de Saul. Então Deus colocou na mão dele as tribos e disse para ele: eu serei contigo. E então ele foi rei, e a palavra do Senhor diz que ele então conquistou fronteiras e guerreou por Israel. Ou seja, esse refrigério que vem de Deus não é para a gente ser um inconformado, mas um desafio para a nossa alma, para irmos além dos limites do que é natural. Porque só quem sabe quem é o seu pastor, só quem sabe que ele providencia tudo o que nos falta, e não é condições materiais, mas ele é uma providência de alma. Então Davi, ele subjugou reinos, ele guerreou, ele levou o nome do Senhor, e quando lutava, não lutava por si, mas antes ele dizia, e assim falou para o gigante Golias: tu vem com escudo, armas de guerra, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Conta-se que na Inglaterra, no século passado, foi feito um concurso numa igreja, e dentro daquele concurso as pessoas citavam textos ou salmos. E então se inscreveu o maior artista que possuía no Reino Unido naquele tempo. E ele escolheu o Salmo 23. E ele então, com toda a sua técnica de declamar o Salmo 23, quando ele terminou, a plateia se levantou e aplaudiu ele como algo impressionante. Passou-se o tempo e logo depois um ancião, com toda a dificuldade, subiu até o palco. E o desafio dele também foi recitar o Salmo 23. E ele recitou, não com a técnica, não com a empolgação, mas recitou o Salmo 23. E quando ele terminou de recitá-lo, a plateia estava chorando. Então um disse: aquele conhecia tudo sobre o Salmo 23, mas este agora conhece o Senhor do Salmo 23. Nós sabemos às vezes muitos textos, temos o nosso coração com muito entendimento, às vezes sabemos nos defender muito bem usando a palavra de Deus, às vezes somos tão carnais que usamos a palavra de Deus para distorcer para o nosso próprio bem, para tirar vantagem em cima de outros. Mas quando conhecemos um Senhor, nós não somos aqueles que tomam as rédeas da jornada, mas somos aqueles que deixam o Senhor da nossa história guiar os nossos passos. Ele quer, porque Ele escolheu para a nossa jornada de vida pastos verdejantes. Ele escolheu e Ele quer distribuir para nós águas que matam a nossa sede. Quando não conhecemos o Senhor do Salmo 23, então cavamos cisternas que são rotas, possuem água, mas suja, porque as nossas mãos, elas não podem construir a abundância da água viva. Entender aquilo que Deus manifesta para nós não se torna um hábito se nós não tivermos uma profunda intimidade com o autor daquilo que escreve. Entender o Evangelho do Senhor faz a nossa alma repousar em segurança e cria no nosso coração um deleite, um descanso. Quem sabe
nessa noite, o seu pai não foi a referência, e você, quando olha para esse salmo, você se arrepia, porque o seu pai fez faltar tudo para você. Quem sabe, quando você lê esse texto, você lembra da sua mãe, e ela foi uma mãe que não supriu as tuas necessidades, e faltou muita coisa para você. Pode ser que você olhar esse texto, você possa imaginar, eu tive um pastor numa igreja, mas ele foi muito ruim. Ele não supriu aquilo que o meu coração desejava. Quem sabe você pode dizer, eu nunca tive amigos, eu nunca encontrei ninguém que eu pudesse ter um relacionamento que pudesse suprir o meu coração, que pudesse suprir a minha necessidade, que pudesse ser o Deus que estica o seu cajado e me resgata, para que eu não tivesse a dificuldade de cair, muitas vezes morro abaixo. Eu precisava tanto de um cajado que pudesse me agarrar e me trazer para perto, mas eu não encontrei ninguém. Quando o salmo por Davi é composto, ele traz uma intimidade com Deus, um compromisso com Deus, uma ação divina, extremamente manifestadora em um coração que se propõe a conviver para ser transformado. Ele não procura apenas um pastor que sane as suas fraquezas. Antes, porém, ele quer andar junto, porque ele sabe que andando junto, ele é suprido. Ele consegue ver que as coisas se manifestam realmente pela disposição do seu coração. E o versículo 1 é assim que começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dentro desse poema, uma canção, mas dentro da língua hebraica, dentro da construção da língua, ela acaba sendo uma entimema, como se fala dentro do silogismo. O que é essa entimema, esse palavrão? É quando ela não se apoia num conceito literário, porque é assim, eles são partes do texto sagrado, que são poemas. Foram escritos como um relato narrativo, e nem também debaixo de uma consciência profética. Ele foi trazido todo um ambiente e todo um momento que ele coloca essa expressão bem poética. E Davi entendia muito bem disso. Eu não quero que você fique com os cabelos brancos se você nunca ouviu isso, porque se é uma palavra bem estranha, né? O silogismo, ele é essa construção que hoje a nossa galera estuda no primeiro, segundo, que já tem a filosofia, sociologia, começa a trazer para eles um pouco da ideia. No meu tempo não tinha isso. Eu fui aprender o que é etimema e o que é silogismo no seminário, dentro da matéria de filosofia. Mas essa construção permeia mais ou menos o século IV e V antes de Cristo. Aristóteles, que fundamenta esse silogismo, e ele diz que a constatação clara disso é
um entendimento tripartido para que possa entender o porquê desse poema. Davi não usa isso. E por que Davi não usa? Porque Davi conhecia muito bem. Ele não estava fazendo um poema ou uma retórica dentro de uma construção de um momento. Ele estava definindo quem era o Senhor que ele seguia. Ele tinha no seu coração uma convicção plena de quem era o seu pastor. Aonde ele estivesse, ele repousava e descansava. Não quando um leão atacava, ou um urso, como ele mesmo relata, que atacou o seu rebanho. Ele não ficou esperando, diz, não, Deus é o meu pastor, Ele vai me livrar disso. Muito pelo contrário, se levantava e defendia suas ovelhas. Então ele entendia que o relacionamento dele com Deus criava esta consciência de profunda intimidade. Ele quebra o conceito aristotélico de poesia. Mas para nós, que somos ocidentais, olhamos para este versículo e muitas vezes perdemos o entendimento. O que ele quer dizer com isso? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas me falta tudo. Falta um monte de coisas para mim, Senhor. Por que o texto diz que nada me faltará? Então nós temos que entrar dentro de uma ação da mente de Aristóteles para poder entender um pouco. E ele fala justamente nesta construção do silogismo, manifestando justamente a definição de um poema tripartido. Então eu vou fazer aqui meio aportuguesado, mais ou menos a interpretação para que a gente possa entender como um poema vai. Obviamente que eu usei outras pessoas para me auxiliar nisso aqui também. E o versículo ficaria mais ou menos assim: o Senhor é o meu pastor, vírgula, no cuidado que um pastor tem para com sua ovelha, em todas as suas necessidades, vírgula, os pastores lhe providenciam que nada lhes falte. Logo, a mim, uma de suas ovelhas, nada me faltará. A falta aqui é justamente da caminhada. Então nós temos que colocar praticamente 4 frases para acrescentar o princípio e o final que Davi coloca. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Princípio aristotélico é aquele princípio que cada um aprendeu na escola. Todos os homens são mortais. Os brasileiros, um bom exemplo, são homens. Nós, homens brasileiros. Logo, todo brasileiro é mortal. O princípio de Aristóteles é: todo homem é mortal. Todo grego é homem. Então, todo grego vai morrer um dia. É o princípio óbvio. Mas quando Davi traz isso, não é que ele está levando o povo para a falta de um entendimento. Não, ele está convocando Israel para um entendimento que Deus se torna um pastor que supre as nossas necessidades, que providencia para que nada nos falte quando nós nos tornamos suas ovelhas. Quando nós estamos no seu aprisco. Quando nós ouvimos a sua voz de pastor. E ele mesmo fala em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele mesmo fala em João, quando ele diz que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele se coloca numa trincheira para guerrear. E para lutar por essas ovelhas. Quando nós pensamos que tem que sair a interação no primeiro versículo, nós vemos a caminhada toda descrita. Olha o versículo 2.
Ele, aquele que cuida, providencia o cuidado para as minhas necessidades. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que leva-me para junto das águas de descanso. É Ele que refrigera-me a alma. Aqui no original hebraico, esse refrigera-me a minha alma, a tradução das Bíblias mais antigas é ser. O ser, ele restaura, refrigera o meu ser. Esta questão de construção do todo do homem. Ele não refrigera apenas uma jornada para a caminhada da gente. Ou não é essa a intenção do texto dizer que ele está manifestando para nós uma caminhada boa na terra. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o nosso ser descansava realmente sendo refrigerado, sendo abundante a presença do Senhor e a glória dele. Quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos perceber que Davi teve que lutar contra urso, contra leão para defender o seu rebanho, mas também quando foi para a peleja teve que lutar contra quem? O maior desafio dos guerreiros da época, o grande Golias. E ele se dispôs a lutar, e depois que foi tornado rei, ungido pelo Senhor, teve que fazer o quê? Lutar pela sua vida, vivendo em montanhas e buracos, escondido, até que se cumprisse 40 anos de governo de Saul. Então Deus colocou na mão dele as tribos, e disse para ele: eu serei contigo. E então ele foi rei, e a palavra do Senhor diz que ele então conquistou fronteiras e guerreou por Israel. Ou seja, esse refrigério que vem de Deus não é para a gente ser um inconformado, mas um desafio para a nossa alma, para irmos além dos limites do que é natural. Porque só quem sabe quem é o seu pastor, só quem sabe que ele providencia tudo o que nos falta, e não é condições materiais, mas ele é uma providência de alma. Então Davi, ele subjugou reinos, ele guerreou, ele levou o nome do Senhor, e quando lutava, não lutava por si, mas antes ele dizia, e assim falou para o gigante Golias: tu vem com escudo, armas de guerra, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou guerrear contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E na condição de Senhor, ele vai à frente. Isso é o que mexe a manifestação do céu em nós. Quando Deus diz que ele é, nós podemos então perceber a ação de continuidade, porque não existe isso no hebraico. É uma boa tradução, porque não existe presente, não existe Deus é. Tanto é que Deus, quando se apresenta, ele se apresenta como: eu sou o que sou. A tradução: eu sou o que era. Então, pastor, mas por que não existe? Não existe presente. Aquilo que eu acabei de falar já é passado. Aquilo que você acabou de pensar também já é passado. Então, no hebraico existe futuro e passado. Então, todo verbo e toda associação, ela está sendo escrita num desígnio de que já passou. Então, a construção, ela vem daquilo que eu fiz para com o Senhor. E a esperança naquilo que ele se manifesta para mim. Aí nós podemos entender o que diz o versículo 3 na sua metade: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É isso que Davi entendeu quando guerreava com Golias. Se eu falar que eu vou lutar pela minha vontade, Golias vai me destroçar. Mas quando eu invocar o nome do Senhor, então o céu virá pelejar por mim. Essa é a consciência que precisamos entender. Quando reclamamos que nos falta tudo,
é porque não há disposição do nosso coração de sermos ovelhas. Porque aqueles que estão no Senhor, o texto diz que estão supridos, porque há um refrigerar de alma constante, e há um guiar do Senhor por veredas que manifestam sua justiça. E aí nós podemos passar por situações bem adversas. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão é o velho cacetete, vara, e ela tinha na ponta, na época de Davi, um pouco maior que esse microfone, e ela possuía tipo um ouriço, espinhos, para que quando viesse algum animal, então o pastor pudesse tomar aquela vara e espetar, principalmente a região aonde ele tentava morder os lobos, os leões, os ursos, e então aquilo cravava espinhos, e então os animais saíam para limpar, e ele conseguia tirar. Quando Davi vê isso, ele diz: Senhor, quando eu estou debaixo da comunhão, guiado pela vereda da justiça, eu tenho certeza que eu não sei os caminhos, mas o Senhor vai colocar uma vara verdadeiramente cheia de contusões para aqueles que se levantam contra os que caminham na justiça. Ele fala do cajado porque o cajado era torto, nós bem lembramos disso, e o cajado então trazia, mas da mesma forma que o cajado trazia, o cajado também era batido. Por isso que ele fala, umas pancadinhas de cajado às vezes faz bem, e nós cristãos até chamamos de cajadada. Hoje o pastor deu uma cajadada em nós. Um cajado no meio da muleira faz bem. Porque às vezes nós precisamos ver que essas coisas estão nos levando para fora da vereda da justiça, estão nos levando para fora, e então não estamos mais como ovelhas obedientes debaixo do amor de Deus. E quando perdemos o refúgio do amor de Deus, perdemos todas as coisas que estão ao nosso redor. Então precisamos sim de uma vara pontuda para ferir aqueles que vêm tentar tirar o que refrigera a nossa alma, tentar tirar o caminho da justiça da nossa jornada. Não adianta você fazer negócio. Não se faz negócio com um lobo, não se faz negócio com um leão, não se faz negócio com um urso. Se ataca e faz ele fugir, o agride, faz ele correr. Porque se nós ficarmos mais ou menos, nós podemos até dormir com o leão com a barriga cheia, mas quando ele acordar com a barriga vazia, ele vai saborear uma apetitosa ovelha, aquela mesma que ele ficou o tempo inteiro ao redor. Cuide para que o caminho da justiça teu não seja o caminho que te tirou da presença do amor de Deus. Se permaneceres, versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sinal de honra. Versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia não vão à frente, irmãos. A bondade e a misericórdia vão aonde? Atrás. Por quê? Porque não existe bondade nem misericórdia para quem não está disposto a caminhar no caminho da justiça. Mas Deus é bom e misericordioso. Ele é para com todos, mas para com suas ovelhas. A Bíblia diz que você vai abrindo o caminho, e quando você olha para trás, a bondade e a misericórdia são o que te rodeiam, são o que fazem a diferença na jornada da tua vida, é o que faz a diferença para a tua caminhada. Se o teu caminho for de justiça, então o Senhor será a tua retaguarda.
Você não vai ficar no meio do caminho, porque isso te impulsiona cada vez mais à frente. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor não foi feita para nós ficarmos deitados na sombra e bebendo água fresca. Ela foi feita para nós trilharmos o vale da sombra da morte, porque encontraremos pasto nutritivo e saudável, verdejante. Águas que nos conduzem a um coração tranquilo e um espírito aonde o ser nosso, o meu ser, é completamente suprido em Deus. Então o meu pai, o meu amigo, o meu pastor, e seja quem for, não é um referencial de suprir. Não há uma condição na Bíblia que diz, porque nós somos homens e nós vamos decepcionar uns aos outros. Nós vamos falar uma coisa que o outro não vai gostar. E então a Bíblia diz que é para a gente nos tolerar em amor, é para a gente nos admoestar uns aos outros, é para a gente exortar uns aos outros, é para a gente caminhar junto. Não existe meio termo. Nós vamos falhar, mas o Senhor faz com que veredas de justiça se apresentem diante de nós. Abra sua Bíblia. João capítulo 20. Versículo 19. Os discípulos estavam dentro de uma condução do Salmo 23, muito parecida. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. E Jesus agora tinha sido entregue pelos líderes e os romanos o crucificaram. E agora Jesus estava morto. E eles então caíram num descrédito do ser. Pode ser que você nessa noite tenha isso. Pode ser que você esteja passando por um tempo onde a fé não é mais vivida no teu coração. Ela não faz mais nenhum impacto na tua vida. Que as coisas do dia a dia se tornaram uma questão de justiça, e essa justiça é tua, é própria, não é divina. E se não é divina, escute bem, ela não pode ser suprida. A justiça só pode ser suprida pelo que é divino. O juiz pode fazer a melhor sentença, jamais expedirá uma constância de justiça. É o padrão dos homens que ele julga, conforme a letra daquilo que está diante dos seus olhos. E por que ele tem que ter uma letra para ele dizer artigo tal, lei tal? Porque ele por si só não pode, porque ele vai julgar conforme a aparência e não conforme a justa justiça. Ou seja, nenhum homem pode ser um julgador. Mas o que caminha no caminho da justiça se torna o abençoador, porque a justiça se tornou a sua guarda. João 20, 19. Olha como é que estão os discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Esse é a primeira coisa que a gente faz. Quando nós estamos longe de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é trancar a porta do coração. Se afastar de todo mundo. Se tornar a vítima. É a primeira condição. Por causa do medo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A Bíblia diz que eles ficaram em êxtase. Eles não conseguiam nem compreender o que estava acontecendo. Olha só, é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós queremos uma transformação de Deus que seja palpável. A transformação de Deus muitas vezes não tem explicação.
Você quer andar pelo caminho da vereda da justiça do Senhor? Então você tem que tirar o teu coração questionador. Você tem que ouvir a palavra do Senhor. Você tem que questionar a mim, questionar irmãos. Você tem que questionar as condições que estão ao teu redor. Mas jamais questionar aquilo que o Senhor trouxe no teu coração e te orientou. E os discípulos tinham perdido isso. Eles estavam com medo. E a primeira resposta que Jesus dá para eles: paz seja convosco. Por que vocês perderam a paz? Eu não tinha avisado que eu ia morrer? Tinha. Eu não tinha avisado que eu vinha entregar para cá e ia acontecer tudo? Tinha. Eu não falei tudo. Deus fez tudo e colocou tudo diante do nosso coração, mas nós teimamos em nos refugiar no nosso medo, porque o nosso medo produz em nós uma certa segurança. Mas não são caminhos de justiça. O nosso medo, eles fazem com que a nossa vida se tranque, ela se torne uma aparência de prazer, de alegria, mas dentro nós estamos confusos, perdidos, solitários. E Jesus oferece o quê? Paz. O bom pastor chega e oferece paz para quem está trancado, para quem não tem resposta. E o que diz mais? Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Gente, Jesus não tinha um outro momento para falar isso? Os caras estavam como? Com medo, apavorados, trancados. Mas Jesus diz para eles o quê? Eu não esqueci de você. E eu não tenho outra opção. Não tem outro caminho. O caminho de vocês é o caminho do chamado. O caminho de vocês é a vereda da justiça. O caminho de vocês é ir para frente. Não podem mais ficar desse jeito. Não existe outra caminhada. O caminho é a fé. O caminho é o céu. O caminho é a redenção. O caminho é a glória. O caminho é a transformação. Não dá para voltar. E Jesus então diz para eles: paz seja convosco. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não responde e se alegra com as respostas que nós damos. Porque eles deram resposta, se alegraram. Ei, Jesus está aqui. Jesus diz para eles: paz seja convosco. Nenhuma alegria efusiva pode valer a pena, a não ser aquela paz que Davi disse lá atrás, que vem junto com o descanso de uma alma que se deleita no seu Deus. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês foram treinados 3 anos e meio, um pouco mais comigo. E eu quero dizer para vocês, vamos continuar. Vamos correr? Acabou? E eles então não tinham como caminhar mais. Pode ser que você também não tenha uma resposta para o caminho. Digo, eu não tenho mais força, eu não consigo, eu me alegro com essa palavra, mas eu não tenho mais nenhuma esperança. E Jesus dá a resposta. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não temos chamado, nós não temos utilidade, nós não servimos para nada a não ser trancar a porta do nosso coração e chorar no nosso medo. Versículo 23. Olha o patamar que Jesus elevou. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Quem é que tem esse poder? Pastor, quem tem esse poder é Deus. Eu e você temos esse poder. Como, pastor? Ué, nós não temos o Espírito Santo? Ele não disse, vocês julguem conforme o padrão de vocês.
e vai ser assim, eu estou com vocês. Não, Deus não está com nós nunca. O padrão nosso Ele não quer. As nossas alegrias de dizer que gostamos dele, Ele não dá bola. Ele quer construir uma paz que vem dele e que permanece em nós como um refrigério de alma. Ele quer trazer para nós uma plenitude do Espírito Santo. E então Ele diz: agora vocês vão fazer algo que ninguém podia. Porque o Espírito Santo é que vai guiar vocês pelo caminho da justiça. Essa é a condução. Esse é o relacionamento. Essa é a ideia de uma construção de vida. E João, quando escreve o último dos evangelhos, acredito eu que ele escreve isso, e creio profundamente nisso, bem depois de escrever o livro de Apocalipse. Porque na minha concepção, ele escreve isso completamente dentro de uma estrutura de um tempo, aonde a igreja já estava muito habituada a essa condução de Deus. Ela se tornou uma igreja bem judaizante, com o seu princípio de culto. E João, quando abre o primeiro capítulo, ele diz: o verbo estava lá e permanece. Tudo que está aqui foi feito por meio de Cristo. E sem Cristo, nada do que está aí se fez. E as pessoas, ao lerem o princípio deste evangelho, elas entendem que ele traz a manifestação para a proximidade. Ele diz: e aqueles que agora se tornaram suas ovelhas, ele deu um poder. Não é um poder, eu vou transformar-me numa ovelha. Não, é Ele que me dá o poder. Eu ouço sua voz e o sigo. E a Bíblia diz: aqueles que ouvem a voz do seu pastor e o seguem, Ele deu-lhes poder para que sejam chamados de filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da mente, não nasceram da vontade de genealogia de sangue por descendência, não nasceram de um desejo sexual, mas nasceram da vontade de Deus. É esses que são os filhos de Deus. E quando nós caímos no capítulo 3, quando ele se depara com Nicodemos, qual é a resposta dele? Nicodemos, tu sabe tudo de Bíblia, mas uma coisa tu não sabe: tu precisa nascer de novo. E Nicodemos, sem entender o que é nascer de novo, ele explica: o que nasce da carne é carne, morre carne e é condenado. Mas o que nasce do Espírito é Espírito e vive para a vida eterna. Não te admires, ó Nicodemos, de te falar: importa-vos renascer. Porque sem nascer de novo, não há a essência de um pastoreio efetivo na nossa vida. Pastor, eu quis já nascer de novo, eu já pedi para Jesus entrar na minha vida. Não, funciona assim, meu. Abre a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Então você vai se enxergar. E quando você se enxergar nos fracassos das tuas escolhas, nas debilidades da sua jornada, então você vai ver que você não tem outro caminho senão se render. Então você vai ouvir a voz do bom pastor. A voz do bom pastor aparece quando nós não temos mais no que nos agarrar. Quando nós estamos trancados, quando nós não temos mais resposta nenhuma, então ele aparece na nossa vida com alto e bom som e diz: que haja paz nessa vida inútil, que haja vida onde não tem. E então a vida aparece. Então os pastos se tornam verdejantes na caminhada nossa, porque ele providencia tudo o que necessitamos.
Ele cuida de nós. Ele unge a nossa cabeça com óleo em estágio de honra. E bondade e misericórdia me seguirão. Elas me cercam. Elas me conduzem. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estarei com Ele. Ninguém pode estar com o Senhor se não ouvir a sua voz. Ninguém pode estar com o Senhor se não enxergar os seus fracassos. Ninguém pode alcançar a eternidade sem ter a plena consciência de que nasceu em carne e que em carne está destinado à morte. Mas quando assim entendemos, ouvimos a voz do bom pastor e respondemos a ela. Eu não sei se ele está falando com você essa noite, mas pode ser que depois dessa mensagem você ainda prefira permanecer com seu coração fechado. Pode ser que você ainda fica dizendo, mas esses crentes falam tanto de Jesus, eu não conheço Ele. Mas nós não podemos dizer que não conhecemos, porque tu não conhece. Nós falamos daquilo que conhecemos, daquela voz que ouvimos, do cuidado como assim o Ricardinho testemunhou. Deus cerca e coloca os seus anjos para despertar em nós. Não é porque você não vê que eles não estão. Hebreus diz, quem são estes? São espíritos ministradores, que o Senhor coloca à disposição daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas eu nunca vi, pastor, eu não quero saber. Se você não viu, ouviu, eu só quero dizer para você, a palavra diz que eles existem, que eles lutam por nós. Eles tornam o nosso coração entristecido num dia de alegria. Num momento de profunda debilidade, eles podem levantar. E a palavra do Senhor mesmo diz, muitos sem saber, hospedaram nas suas casas anjos enviados da parte do Senhor. Nós simplificamos tanto, que quando nos deparamos com a mais singela e simples ação, a palavra do Senhor diz, e os anjos apareciam. E o anjo aparecia, e o anjo aparecia. E nós ficamos porque, hoje nós estamos dizendo, irmãos, ser regenerado é algo natural para o cristão. Isso faz parte da nossa conduta. É o único caminho que podemos estar para ouvir a voz do nosso Senhor. E eu vou dizer para você, Jesus não é de bater muito papo nem de fazer discurso. Se Ele falar para você uma palavra, eu quero dizer para você absoluta certeza, você jamais terá dúvida de que foi Ele que falou com você. Porque a voz dele é inconfundível. A expressão de quem Ele é irretocável. A doçura nos seus lábios repousa nos meus ouvidos a vida toda. Porque quem ouviu o mestre falar uma vez, jamais esquecerá a doçura do chamado, a contemplação da graça. Tudo isso está à nossa disposição para vivermos e caminharmos nela. Precisamos sim entender que o Senhor continua esperando para que possamos habitar com Ele para todo sempre. Se não for para te servir, deixa aqui. Se eu quero